Bom dia, meu querido, minha querida estudante, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor de Física Tiago Lima para mais uma aula no YouTube. Na semana passada, nós falávamos sobre movimento circular uniforme. E para não ficar muito extensa a nossa aula, eu fiz a opção de terminá-la justamente quando nós falamos sobre velocidade angular. Eu espero que você tenha feito alguns exercícios sobre o tema e agora nós vamos para uma outra parte em que vamos falar sobre a composição de movimentos no movimento circular uniforme. Desde já eu agradeço a sua atenção. Fica comigo porque essa aula vai ser bem bacana. Vamos lá? Então, imagine que você tem um carro passando aí na sua rua. Você pode pensar que todos os pontos desse carro transladam, mudam de posição junto com ele todo. Não tem como uma parte do carro andar mais veloz, mudar de posição e a outra não mudar, né? O carro iria estar se desintegrando no meio do caminho. Então, o que nós temos é todos os pontos desse carro transladam com a mesma velocidade. Se esse meu carro ele se encontra, por exemplo, a 72 km por hora, cada partículazinha que compõe esse carro está andando a 72 km por hora, 20 metros por segundo. Transladar é quando o centro de massa desse corpo muda de posição. Nós vamos diferenciar a translação da rotação. Translação é quando a posição do nosso corpo muda. Rotação é quando esse nosso corpo gira em torno de um eixo. Tudo bem? Então, nesse nosso movimento aqui, a gente tem esse carrinho em movimento retilíneo uniforme para facilitar a nossa vida, o nosso entendimento, se movimentando ali para a esquerda. Só que a gente quer falar do movimento circular uniforme aí. E os pneus, eles estão girando. Os pneus estão em movimento circular uniforme também. Se o nosso carro se encontra com velocidade constante, significa dizer que o pneu, né, ou os pneus desse carro estão girando em movimento circular uniforme. Um detalhe importante, a mesma velocidade do carro é também a velocidade com que esses pontos periféricos do pneu estão girando. Muita atenção em relação a isso. Quando um exercício, por exemplo, pede para você calcular a velocidade com que uma bicicleta se movimenta, você pode calcular a velocidade tangencial dos pontos periféricos do pneu e você vai ter a velocidade da bicicleta. Vamos supor que esse nosso carrinho aqui, esteja andando a 20 metros por segundo. Esse pneu, ele também tem que andar 20 metros a cada um segundo para a esquerda, no mesmo sentido que o carro. Senão, o pneu não estaria acompanhando o nosso veículo. Concorda comigo? Então, turma, esse pneu ele vai ter dois movimentos. Ele translada com a mesma velocidade do carro, mas ele também rotaciona. Ele também gira. Então, o nosso pneu ele tem um movimento de rotação e um movimento de translação. Eu vou representar agora, considerando que esse nosso pneu gira no sentido anti-horário, eu vou representar a velocidade de translação desse meu pneu. Todos os pontinhos desse pneu andam para frente a uma velocidade de 20 metros por segundo. Eu marquei aqui 5 pontinhos. Um pontinho aqui em cima, este daqui, este cá embaixo, este aqui atrás e aqui do meio. Porém, além de ir para a frente, ir para a sua, no caso, esquerda, esses pontinhos eles também estão girando. Afinal, o pneu gira para o carro andar para frente. Então, cada um desses pontinhos também tem uma velocidade de rotação, que eu estou representando aqui, pelo vetor vermelho. Lembre-se, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória do corpo. É por isso que esse vetor aqui em cima, ele aponta para a esquerda. Mas esse vetor velocidade aqui da rotação do pneu, está para baixo. Esse aqui para a direita, esse aqui para cima. Perceba que eu desenhei em laranja
a velocidade da translação desse pneu. Em vermelho, eu representei a velocidade com que esse pneu está rotacionando, a velocidade de rotação de cada um desses pontinhos. E todas essas velocidades têm o mesmo módulo. Afinal, a mesma velocidade com que um carro anda para frente é a velocidade com que os pontos periféricos do pneu rotacionam. Só que aí nós temos um problema. Repare que cada um desses pontinhos tem dois vetores velocidade, ou seja, eles têm dois movimentos. Esse cara aqui, ó, tem dois vetores velocidade apontando para o mesmo lado. Esse aqui tem dois vetores velocidade, o da translação e o da rotação, perpendiculares entre si. Esse aqui tem dois vetores velocidade de mesma intensidade na mesma direção, mas em sentidos opostos. E aqui, novamente, nós temos dois vetores velocidade que são perpendiculares entre si. Usando a soma de vetores, nós podemos chegar à conclusão de que o centro do meu pneu ele não gira. Então, ele só vai ter como velocidade resultante a velocidade de translação. Porém, esse ponto da esquerda e esse ponto da direita, eles vão ter um vetor velocidade resultante dada pela regra do paralelogramo. Eu faço aqui uma reta paralela a cada um desses dois vetores e onde essas retas se encontram é o meu vetor resultante. Como eu tenho um vetor que vale v para a esquerda, por exemplo, e um vetor que vale v para baixo, o meu vetor resultante, que eu vou chamar aqui de VR, ele será dado pelo teorema de Pitágoras. Ó, VR ao quadrado é igual a v ao quadrado mais v ao quadrado. Então, VR ao quadrado é igual a 2v ao quadrado. Se eu tiro a raiz de um lado, eu tiro a raiz do outro, fica VR é igual a v raiz de 2, que foi o resultado que eu coloquei aqui. Então, repare que esse pontinho da esquerda, eles possuem uma velocidade resultante que aponta nessa direção aqui, ó, nessa diagonal. Se nós tivéssemos um objeto preso ao pneu aqui nesse ponto e neste instante que a roda passa por esse local, esse objeto se solta, ele não iria descer simplesmente, porque ele tende a descer, mas ele tende a ir para frente. Então, somando esses dois movimentos, ele sairia nessa trajetória aqui, ó, nessa diagonal. Interessante isso, não é? Agora nós temos dois pontos bem diferentes. Esse ponto aqui de cima e esse ponto aqui de baixo. Olha o que vai acontecer. O ponto de cima, ele tem duas velocidades, dois movimentos que têm intensidade v para o mesmo sentido. Vetor velocidade v com vetor velocidade v na mesma direção e no mesmo sentido significa que esse ponto possui uma velocidade 2v. Em compensação, esse ponto aqui de baixo que está tocando a superfície, e isso vai ser muito importante quando nós falarmos sobre força de atrito cinético e estático, fique atento a isso. Esse ponto aqui, ele tem uma velocidade de translação para a esquerda, que vale v, e uma velocidade de rotação que vale v para a direita. Portanto, esses dois vetores eles se anulam. Ou seja, esse ponto do pneu que está tocando a superfície, ele está com velocidade zero. Isso significa que se algum objeto se soltasse do pneu exatamente nesse instante, ele ficaria parado no chão. Curioso, né? Porque esse ponto está em repouso em relação ao observador externo. Quando você soma esses dois movimentos se anulam. Professor, mas para que isso serve? Eu já passei por uma experiência relacionada à fotografia. Imagine que esse pneu tem algum escrito, algum desenho. Quando você vai fotografar, você já percebeu que às vezes, na hora que você vai fazer a foto,
A pessoa que você fotografa, ela se mexe e a foto sai borrada? Pois é, quando a gente vai fazer uma fotografia, quanto mais parado estiver aquele objeto que você vai fotografar, maiores são as chances da nitidez da foto ser atingida, ficar num nível legal. Porém, nesse caso, nós temos o carro em movimento e o pneu girando. Quando você faz uma fotografia, por exemplo, desse pneu, muito comum, os fotógrafos da Fórmula 1, por exemplo, o que iria acontecer é que nós teríamos esse ponto aqui de cima, ó, como ele está mais veloz, ele tem maior chance de sair borrado na fotografia. Em compensação, esse ponto aqui sairia mais nítido na fotografia. Afinal, aquele ponto que está tocando a superfície do chão, para alguém de fora, está em repouso. Curioso isso, não é mesmo? Veja a questão que já apareceu no vestibular a respeito deste assunto. Toda essa história que eu contei já apareceu em vestibular. Apareceu de uma maneira pouco contextualizada e eu fiz uma adaptação aqui para a gente conseguir entender um pouco melhor. Então, considere um automóvel com velocidade constante em uma estrada reta e um plano horizontal. No pneu do automóvel estão desenhados 4 patinhos. Estranho ter patinhos desenhados no pneu, mas tudo bem, né? Vai que a marca do pneu é o Duque não sei o quê. Quando o automóvel passa diante de um observador parado à beira da estrada, este tira uma fotografia do pneu usando o seu celular. Da nossa experiência cotidiana, sabemos que fotografar objetos em movimento pode trazer falta de nitidez na imagem capturada. Comentei com vocês isso também. Na figura, representamos o pneu no instante da fotografia e os 4 patinhos ocupando as posições A, B, C e D. A respeito dessa nitidez dos patinhos, na foto podemos afirmar que, bem, vamos desenhar primeiro o vetor velocidade de translação. Se o meu carro está andando para a direita, todos os pontos desse nosso carro também se movimentam com velocidade v para a direita, inclusive o centro do pneu. Concordam comigo? Só que esse pneu também está girando e, para representar o vetor velocidade devido à rotação, eu vou mudar a cor do meu pincel, eu vou colocar em vermelho. Então, o vetor velocidade, relacionado à rotação no ponto A, ele também é para a direita, no ponto B ele é para baixo, no ponto C ele é para a esquerda e no ponto D ele vai ser para cima. Bem, para saber em qual ponto a minha velocidade ela vai ser maior, eu preciso somar esses 2 vetores e não precisa fazer muita conta, né? Aqui, a soma desses 2 vetores vai dar uma velocidade 2v. Aqui no ponto C, esse vetor menos esse, como são de mesma intensidade, vai dar uma velocidade nula. Então, a respeito da nitidez dos patinhos na foto, podemos afirmar que o patinho C é o mais nítido, pois em relação a esse fotógrafo, ele vai estar parado. E o patinho A, em relação ao fotógrafo, ele é o mais veloz. Então ele vai ficar menos nítido. Resposta dessa questão, letra A. Tranquilo, não é mesmo? Como sempre, eu espero que essa aula tenha sido bem aproveitada por você. Se ficou alguma dúvida, me mande nos comentários do YouTube ou me procure nas redes sociais. O meu Instagram eu coloquei para você lá no início. Um grande abraço, fique bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!